Meus queridos, que a paz do Senhor esteja com você. Nós estamos aqui mais um dia, mais uma aula para falarmos da cultura e costumes dos tempos bíblicos. Uma aula que certamente vai abençoar a sua vida. Hoje nós estamos na nossa terceira aula e vamos falar sobre cerimônias. Eu vou abrir aqui os slides para que a gente possa acompanhar detidamente cada um dos passos, mas vá lá no seu livro. Primeiro você leia o seu livro e depois você vem aqui para assistir conosco, ok? Para assistir o vídeo, assim você tem o aproveitamento completo. A leitura do livro é essencial nesse aprendizado, baseado nessas duas colunas: o livro e, posteriormente, a aula gravada, ok? Muito bem. Nós estamos trabalhando com o livro produzido pelo professor pastor Reinaldo Pinheiro. Eu sou o pastor João Morelli, que estou aqui ministrando aula, todos debaixo da direção do pastor Jorge Vale, que tem cuidado com maestria desse seminário que tem abençoado tantas pessoas, né? Hoje nós vamos falar sobre cerimônias. Nós falamos na primeira aula sobre a família, depois falamos sobre o casamento na segunda aula, e hoje nós vamos falar sobre cerimônias de um modo geral, relacionadas ao povo dos tempos bíblicos. Volto a dizer que, como disse na aula passada, que não quer dizer que as cerimônias foram todas iguais durante todo o período bíblico, né? Nós estamos falando de muitos séculos entre o primeiro e último livro do Antigo Testamento, e a cultura vai sendo absorvida, alterada em algumas coisas, em algumas cerimônias vão mudando, não quer dizer que foi exatamente igual. Mas vamos procurar nos deter aquilo nos textos bíblicos que nos chamam a atenção para isso, para que possa ser, dentro daquela época em que o texto foi escrito, falado dos seus costumes e cerimônias, ok? Como já disse, leia o livro, assista a aula e depois da aula pronta você vá lá no fim e complete o seu questionário. Aula número 3, cerimônias. Vamos falar da apresentação de criança, primeiramente, depois da circuncisão, depois vamos falar da liturgia do casamento. Nós falamos do casamento em si na aula passada, agora vamos falar da cerimônia, né? As cerimônias fúnebres, a cremação e os sepultamentos, ok? São assuntos que certamente vão ser úteis para o seu aprendizado bíblico, aprendizado para as suas aulas, para as suas pregações, para tudo aquilo que você precisar, inclusive para o seu próprio conhecimento e entendimento das Escrituras. Bom, temos aqui uma mesa com 2 cálices e também um pão que você não está vendo, porque ele está enrolado aí nesse pano, né, nesse guardanapo. Esse, sem dúvida, é a representação de uma cerimônia do sábado, do Shabat judeu, né, que todas as sextas-feiras, após o pôr do sol da sexta-feira, por volta de 6 horas, 5 a 6 horas da tarde, já começa o sábado, que vai até o mesmo período aí do dia seguinte. Vamos começar com a apresentação de crianças. Temos aqui uma imagem de um sacerdote e a mãe com a criança, junto com o pai, também são levados. Olha quantas crianças tem lá embaixo. Ó. Essa é a ideia. Sempre também um animal é levado como sacrifício, por isso você vai ver ao lado de algumas mães um carneiro junto com o pai, que ele será oferecido em sacrifício quando essa apresentação é feita, né? E muitas vezes também no dia da circuncisão, quando isso também é feito no mesmo dia. Eu estou falando daqueles que moravam longe e não tinham tempo, às vezes, para fazer dentro da data prevista a apresentação. Mas vamos seguir aqui. A consagração do primogênito. O primogênito é o primeiro nascido, o primeiro filho nascido? Não, não é. Às vezes nós confundimos a palavra, né? A palavra primogênito
Ela significa primeiro gerado, primeiro filho gerado, que normalmente é o primeiro filho nascido também, né? Isso pode dar uma confusão quando é gêmeos, porque aí o primeiro gerado e o primeiro nascido pode haver confusão nisso. Mas não é o assunto da gente entrar aqui agora. Vamos ler o texto que fala: consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre da mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Isso é a determinação de Deus, né? Quando Deus matou todos os primogênitos no Egito, todos os primogênitos dos egípcios, né, dos homens, dos animais, mas não matou os israelitas que tivessem o sangue na porta, né? Foi, então, pelo sangue, os primogênitos israelitas foram resgatados. Foram resgatados. Então, todo primogênito era para morrer. Mas por que não morreu aqueles? Porque não morreu os judeus, os hebreus, porque exatamente eles estavam debaixo do sangue, da cobertura do sangue que foi passado no umbral das portas. O animal foi morto em lugar do primogênito de Israel. Então, por isso, Deus disse que era para ser consagrado a ele todo o primogênito. A partir daí, referindo-se a esse primogênito, né, o primogênito, ele diz: meu é. Os machos serão do Senhor. Os machos serão do Senhor. E essa é a regra. Números diz assim: depois, Deus toma a tribo de Levi em lugar de todo o primogênito. Então, houve essa alteração depois, né? Que ele pega a tribo de Levi no lugar do primogênito de todas as outras tribos. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Bom, na apresentação da criança, nós temos alguns casos bíblicos. Né? Lucas capítulo 2, nós temos isso. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então veja, cumprindo a lei, quem é que foi levado? Jesus. Né? O próprio Jesus foi cumprindo a lei. A apresentação ocorria 40 dias após, se fosse homem, e 80 dias após o nascimento, se fosse uma menina. Olha só, 40 dias para o homem, 80 dias para a menina. E Deus sabe por que faz isso, né? Na concepção de uma menina, a mulher perde uma taxa hormonal maior, ficando ainda mais fragilizada. Pesquisa realizada pela Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos, concluíram uma maior sensibilidade da mulher às infecções, gerando também mais cansaço, sono e enjoos após o nascimento, quando é uma menina. Então já dá para entender por que o resguardo para a mãe, quando ela tinha uma menina, era o dobro do resguardo quando tinha menino, né? Por causa da fragilização da mulher. Circuncisão. Aí nós temos um outro ato, vemos aqui nessa gravura, um menino ser circuncidado pelo sacerdote. O sacerdote é quem fazia essa operação, né? É uma espécie de uma cirurgia, onde tira a pele do prepúcio do menino. Cirurgia para todos os meninos era ao 8º dia de vida. Então, essa foi a combinação, o acordo feito entre Deus e Abraão, que todos os meninos deveriam ser circuncidados ao 8º dia. Consiste na retirada completa, né, do prepúcio da criança, da pele que envolve, né, o prepúcio. A medicina confirma que por volta do 8º dia, olha que interessante, o fígado do recém-nascido produz vitamina K, responsável pela coagulação em quantidade suficiente. Então, por volta do 8º dia,
que é o dia que Deus escolheu para que fosse circuncidado. Claro que há sangue, né, uma cirurgia, a coagulação é mais fácil, mais fácil. Deus faz tudo certo, né? Sempre faz tudo muito certo. Circuncisão na igreja primitiva. Bom, nós estamos falando agora de uma atitude do Novo Testamento. Tá? Vimos que a circuncisão foi um acordo de Deus com Abraão lá atrás. Então, por todo o Antigo Testamento, essa regra continua. Aliás, até hoje continua, né? Que o Antigo Testamento, mas até hoje essa regra continua. Ao oitavo dia, a criança ela é circuncidada. Essa é uma regra estabelecida por Deus com Abraão e que permanece até os dias de hoje. Mas eu quero dizer que no antigo, na igreja primitiva, né, no primeiro século, como é que eles se portaram, porque havia uma conversão, né, e uma preocupação dessas pessoas convertidas se deviam ainda guardar os ritos antigos da lei judaica ou não, já que eles haviam se convertido. Então, essa é uma preocupação que foi tratada no Novo Testamento várias vezes. Bem, se um gentil viesse a se converter ao judaísmo, ele teria que ser circuncidado. Veja, o gentil é um não-judeu. Se um não-judeu viesse a se converter à religião judaica, ao judaísmo, ele teria que ser circuncidado para poder ser aceito dentro do templo. Então, era uma necessidade essa circuncisão. Paulo fez isso, olha, para não escandalizar os judeus, ele pediu que Timóteo se circuncidasse, visto que Timóteo ele era filho de pai grego e de mãe judia. E quando criança, seu pai não o deixara circuncidar. Então ele não era circuncidado, apesar de ter mãe judia. Mas Paulo diz, olha, para você entrar no templo, depois de convertido ao cristianismo, né, convertido a Jesus, vamos dizer assim, seguidor de Paulo, ele fala, você não pode entrar no templo sem ser circuncidado. Então ele aconselha a circuncisão. João Batista e Jesus também cumpriram o rito da circuncisão. Jesus, não é porque era Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que ele deixou de cumprir tudo que tinha que ser cumprido. Ele foi circuncidado, João Batista também antes dele. Circuncisão como símbolo, o símbolo da circuncisão. Duas perguntas surgem e nós devemos tentar respondê-las aqui. A primeira é: qual o motivo da circuncisão? Qual o motivo da circuncisão? Bom, era um sinal de aliança entre Deus e Abraão, isso não há dúvida. Não é? Deus colocou isso como um sinal, uma marca de uma aliança eterna entre Abraão e Deus. Então, a circuncisão ela precisa ser continuada para o povo judeu, porque é um sinal da aliança que foi feita entre Deus e Abraão. A segunda pergunta é: por que foi escolhido tirar a pele do prepúcio? Por que isso? Por que não foi tirar a pele da orelha, não foi tirar a ponta do dedo, não foi colocar uma marca na testa? O que é que foi? Por que Deus escolheu isso? Tirar a pele do prepúcio? Bem, a higiene era precária no deserto, na região desértica toda, e as doenças inerentes à precária higiene natural da época, né, não era como os dias de hoje, que você tem água encanada, você abre a torneira a hora que você quer. Não, eles passavam dias e dias sem encontrar um poço de água, ou um rio, um córrego, uma fonte. Dias, meses, quem sabe, e eles tinham que usar água. O que eles tinham? Né? A água que eles tinham, às vezes água de cisterna, que não era a melhor, e também para beber, usava para beber, para cozinhar, não ia ficar gastando a água com muito banho, né? Sendo que havia emergências para ela. Então, ao tirar a pele que fornecia o ambiente adequado para a proliferação das doenças, a saúde era beneficiada. Porque imagina que a pele mantinha o prepúcio úmido e nem sempre, ou quase sempre, sem higiene. Nem sempre higienizado, ou quase sempre sem higiene alguma. Então, um ambiente úmido e sem higiene prolifera realmente doenças. E quando você faz a circuncisão, você acaba com isso. Né? Você elimina esse ambiente
para essa cultura de doenças, e isso certamente trouxe saúde para eles. Em Israel, são encontrados ainda hoje os menores índices de cânceres de pênis e colo de útero. Olha só, porque o câncer de colo de útero também era é, ah, nascia através do pênis, né? Das doenças que o pênis transmitia para a mulher, que o homem transmitia para a mulher. Então, essa é uma questão que precisava ser tratada. E Deus tratou assim: ó, o meu povo vai ter essa aliança. Por que essa? Vai ter uma marca, a circuncisão é uma marca de aliança, tá bom? E por que essa? A saúde está aí. Mas também é um símbolo, como nós dissemos, né? Tem uma questão higiênica? Sim, tem. Mas também tem um símbolo que não pode ser deixado de lado. Olha o que diz Paulo na carta aos Romanos. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, olha aqui a comparação que ele faz com a circuncisão do prepúcio, né, da retirada do prepúcio do pênis, com a circuncisão do coração. Circuncisão que é do coração, no espírito. Então, essa relação que Paulo faz aqui nos mostra que o princípio que Deus ensina com a circuncisão é tirar o que cobre a doença. Quando tirava a pele do prepúcio, não estava abrindo o espaço, trazendo luz sobre a falta de higiene, ou vamos dizer assim, sobre a imundícia, sobre a sujeira que gerava a doença. Então, agora ele mostra qual é esse princípio, que nós também devemos tirar aquilo que encobre a imundícia do nosso coração para que você encontre a salvação e tenha vida. Não é? Para que a doença do pecado não venha acabar com a sua vida antes da hora. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É o que diz Mateus, capítulo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Então veja que para o Novo Testamento a circuncisão ela é desnecessária para os não judeus, para os gentios. Por quê? Porque a circuncisão do coração é essa que realmente nos dá o caminho da salvação. Temos agora a outra cerimônia, Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. Então, Bar, filho, né? Olha, Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, né? Lembra dessa expressão aí. Então, Bar significa filho de. E Mitzvah significa mandamento. Né? Mitzvot, mandamentos, Mitzvah, mandamento. É a cerimônia que insere o jovem judeu como um membro maduro na comunidade judaica. Meninas fazem isso com 12 anos e meninos com 13 anos. Lembra que na aula passada eu falei sobre o casamento, que foi estabelecida uma regra pelos sábios, não por Deus, mas pelos sábios, de que uma menina não poderia casar antes dos 12 anos e o menino antes dos 13 anos. Então está bem de acordo aqui com a cerimônia que é feita quando se torna um adulto. Se torna um adulto perante a comunidade. Então, há uma cerimônia para isso, tanto para os meninos quanto para as meninas. Há uma cerimônia, como se fosse uma formatura. Né? Ele passa a tornar-se responsável pelos seus atos de acordo com a lei. O menino passa a ser contado na sinagoga. Olha, a sinagoga não pode fazer um serviço, nós chamaríamos de culto, mas eles chamam de serviço, não pode fazer um serviço, não pode começar um serviço numa sinagoga se não tiver pelo menos 10 homens. Se não tiver pelo menos 10 homens reunidos. Se tiver 10 homens, pode fazer. Se tiver 9 homens e um menino de 10 anos, não pode. Mas se tiver 9 homens adultos e um menino de 13 anos, pode, porque ele já é então considerado adulto, se ele participou da cerimônia de Bar Mitzvah, então ele já é contado, então a cerimônia pode começar. Bem,
O menino, Jesus, aos 12 anos, esteve no templo. Seria bar mitzvah? Sem os pais é difícil. Muitas vezes dizem isso, né? Que Jesus estava no templo com 12 anos, o menino é com 13, mas Jesus era com 12 porque ele é Jesus, então ia fazer com 12. Ou imagina-se que ele estava com 12, mas já iria completar 13 em pouco tempo, então iria aproveitar a ida daqueles pais, daquelas pessoas e do próprio Jesus de Nazaré até Jerusalém. Então, aproveitar a ida, se deixasse para o ano que vem, para o ano seguinte, e poderia fazer, mas ele já teria mais de 13 anos. Então, para aproveitar a oportunidade da ida, que fizeram a cerimônia de Bar Mitzvah com Jesus nessa data, nesse momento ali no templo. Mas não existe nenhuma informação bíblica que nos faça pensar isso. Não existe. Especialmente porque os pais não estavam presentes. Lembra? Os pais estavam procurando, não sabiam onde ele estava. Então, como é que iam fazer uma cerimônia de Bar Mitzvah sem a presença dos pais? Então, isso não tem cabimento. Então, não é certamente isso que aconteceu ali. Agora vamos falar da liturgia de casamento. Falamos da apresentação, falamos da circuncisão e vamos falar agora do casamento. Bem, houve muita variação, como já falei para vocês. Muita variação dependendo da época e das condições. Então, é claro que o casamento de um rico tinha um tipo de cerimônia, de um pobre tinha outro tipo, assim como hoje. Né? Tinha casamento que poderia levar 7 dias de festa, mas não quer dizer que todos os casamentos na Bíblia tinham 7 dias de festa, ok? Então vamos deixar claro isso. Mas vamos falar aqui de um modo geral, as cerimônias como normalmente eram. Havia um cortejo nupcial, os noivos saíam acompanhados, cada um do seu grupo, em direção ao local do casamento. Nós temos isso apresentado na parábola das 10 virgens. Né? Ainda com o véu que cobria o rosto da noiva, ambos seguiam para a tenda preparada para as núpcias. Após a primeira relação sexual, a noiva poderia expor os panos que provavam que a sua virgindade. Isso ficava público, para que ninguém pudesse falar nada depois, né? Era como um documento. E, normalmente, esses lençóis eram guardados como prova para a noiva, se, eventualmente, o noivo ou o marido começasse a dizer que foi enganado, que ela não era mais virgem. Então, essa prova ela era dada aos pais da noiva. Então, esse lençol manchado de sangue era guardado, deixava secar, guardava e era levado pelos pais, para servir como uma garantia, um documento. Depois, os noivos se juntavam aos convidados na festa, que durava, em média, 7 dias, podendo se estender, desde que tivesse dinheiro para isso. Né? Não é uma coisa tão fácil, mesmo naqueles dias, foi tão fácil a pessoa ficar lá 7 dias. E mesmo assim, esses 7 dias eram 7 dias, primeiro, porque as pessoas que viajavam de longe para o casamento, então, esse tempo ele era mais ou menos um tempo de descanso para a pessoa ir participar da festa, descansa e depois volta para casa. E para aqueles que moravam perto, eles iam para suas casas e trabalhavam durante o dia e voltavam para a festa durante a noite. Então tem festa hoje, todo mundo vai embora, dorme, trabalha no dia seguinte, e tem festa amanhã de novo à noite. Né? 7 dias, não quer dizer que os 7 dias todo mundo ficava na casa, ninguém fazia mais nada. Okay? Apenas aqueles que vinham de longe. Bem, as cerimônias fúnebres. Cerimônia fúnebre também é uma coisa que nós devemos avaliar. Elas variavam com a época também e com a cultura local. Houve muita interferência cultural de povos vizinhos ou povos que acabaram se misturando ao povo de Israel ao longo do tempo. Então, também havia variações nas cerimônias fúnebres. Bem, os gregos não davam muita importância aos mortos. Realmente não davam. Os egípcios davam demais. Reverenciavam os mortos, em especial os faraós e os reis, porque eles acreditavam numa vida pós a morte. Por isso eles enterravam os seus faraós com todos os bens que eles tinham, que ele tinha adquirido, brinquedos e tudo, desde criança.
tudo que o faraó tinha desde o seu nascimento era guardado, e na hora do seu enterro, tudo isso era colocado na tumba, e também tesouros e tudo mais, porque acreditava-se que ele levaria tudo isso para a nova vida após a morte. E que quanto melhor ele fosse para essa passagem, melhor ele ficaria depois. Os egípcios também embalsamavam para preservar o corpo para a eternidade, porque a ideia é de que eles iriam para a eternidade, mas o corpo também. Agora, na Bíblia, a lei só regulamenta sobre o tocar no morto. Não fala nada mais de como enterrar, só diz que não é para tocar em morto. Não era para tocar, porque senão ficaria imundo, não poderia, se fosse um sacerdote, não poderia oficiar naqueles dias, né? Tinha que ficar um tempo fora. Não é para tocar no morto. Agora, até hoje eles fazem isso. Existem pessoas especializadas para tocar no morto, né? Que elas também sabem que vão ficar em tempo de purificação depois. Isso é regra. Mas existe aqueles que vão trocar o morto, que vão dar banho, se for o caso, fazer o tratamento do morto antes do funeral. Mas essas pessoas também ficarão impuras por um período, e isso já está definido no seu trabalho. Jacó e José foram embalsamados, porque estavam no Egito. Vocês se lembram disso. Eles estavam no Egito, e então lá eles morreram, lá eles foram embalsamados e guardados, segundo a cultura egípcia. Cremação. Cremação para o judeu é um problema. É um problema. Os gregos e os romanos praticavam a cremação, mas o judeu não. A Bíblia não fala desse assunto, mas os judeus proíbem a cremação e eles têm alguns motivos para isso. O que eles dizem? Por que não há cremação no judaísmo, né, entre o povo judeu, na religião judaica? Primeiro, eles creem que durante a decomposição, a dolorosa separação da alma acontece com mais suavidade. Então, veja que eles entendem que existe uma dor enorme na hora da separação entre a alma e o corpo, quando a pessoa morre. Agora, isso leva um tempo, mas se a pessoa é cremada, essa separação dolorosa, ela aumenta o tempo, então aumenta a dor, o tempo de dor. Então, eles não aceitam a cremação por isso. Eles acreditam também que um osso do pescoço, chamado luz, nunca se decompõe. E ele seria a base para refazer o corpo na hora da ressurreição. Então, que os outros ossos decompõem, mas esse osso do pescoço, denominado luz, esse não se decompõe. Então, por isso também eles não cremam, e existe muito problema com cremação lá em Israel. Ainda falando do sepultamento, nós temos uma imagem aqui que é o sepultamento, que é a tumba, né? Os túmulos, ou as tumbas de vários patriarcas. Está aqui a figura, a foto de Macpela, uma construção feita pelo rei Herodes, onde dentro dela existe hoje uma sinagoga de um lado e uma mesquita do outro, mas no meio as tumbas dos mortos, né? As tumbas dos mortos. Olha aqui, também cavernas como Macpela, também era um modo de sepultamento, né? Que Abraão comprou dos filhos de Zoar. Gênesis capítulo 23 fala isso. Olha as pessoas que estão sepultadas aí. Sara foi a primeira, Abraão comprou para sepultar Sara. Depois Abraão foi sepultado, Isaque foi sepultado também, Rebeca foi sepultado, Lia foi sepultado e Jacó. Todos eles foram sepultados em Macpela, e esse lugar existe até hoje. Agora, dentre esses personagens, você não viu o nome de Raquel, a irmã de Lia, a esposa amada de Jacó, porque ela não foi sepultada em Macpela. Lembre-se que quando Jacó voltava de Harã para sua terra, ao dar à luz ao último de seus filhos,
a Benjamim, a Raquel morreu, no caminho de Belém. Então, muito próximo à cidade de Belém, está o túmulo de Raquel. O túmulo de Raquel. Veja aí a foto externa dele e uma foto interna onde estão os ossos de Raquel. Virou um lugar também de peregrinação e de oração. Hoje, judias grávidas vão orar no túmulo de Raquel, porque acreditam que isso é vontade de Deus para que vá bem a sua gestação. José quis ser sepultado em Siquém, em Israel. Hoje, a cidade de Nablus. Vocês lembram disso? Então, em Macpela também não está sepultado José. Está sepultado os outros, mas Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Rebeca, Lia, mas não está sepultado José, que foi sepultado em Siquém. Ok? Temos aqui ao lado direito o túmulo de José. Túmulo de José. Agora, um outro exemplo, o túmulo de Jesus. Jesus de Nazaré, mas que foi sepultado em Jerusalém. Jesus foi para Jerusalém na sua última semana, foi crucificado e foi levado a um túmulo novo, que ainda não estava terminado. Lembram disso? Então, nós temos aqui uma foto do túmulo de Jesus. Esses blocos que você vê na entrada são blocos que foram usados para fechar o local, para evitar qualquer tipo de desabamento, mas, na verdade, ele é posterior. Não é? A rocha, sim, ela é original, mas esses tijolos foram colocados depois de pedra aí, para evitar qualquer coisa, qualquer desabamento. Mas você observa que em volta, olha, em volta aqui, você observa que é arredondado, não é? Olha, tá vendo aqui? Se você fechar o círculo, você vai ver uma roda aqui. Por quê? Essa roda ela foi esculpida, tirada, uma tampa dela, como se fosse uma tampa da rocha, e era rolada nesse sulco que tem aqui, ó, como um trilho. Ela era rolada para a esquerda, opa, desculpe, ela era rolada para a esquerda, colocava-se então o, o morto lá dentro e depois rolava-se a pedra e fechava a entrada completamente e a pedra voltava ao lugar. No caso de Jesus, nós sabemos que quando Maria e as outras Marias foram para cuidar do embalsamamento do corpo de Jesus, elas foram até lá e a pedra estava retirada, porque houve um terremoto que tirou a pedra do lugar e os soldados precisaram mentir que o corpo foi roubado, tudo aquilo que vocês conhecem. Não é? Mas eu quero lembrar que quando elas estavam indo para o túmulo, elas diziam umas para as outras: quem é que vai tirar a pedra de lá? Porque ela é pesada e nós não vamos conseguir, porque eram só mulheres. Né? Por quê? Porque realmente, olha, o tamanho da pedra era muito grande. Era muito grande. E elas sozinhas certamente não rolariam essa pedra. Não conseguiriam fazer isso. Mas quando chegaram, a pedra já estava retirada, né? Porque Deus assim o retirou. Nós temos aqui também uma outra imagem, né, de uma maca e um corpo em cima simplesmente enrolado em panos, porque esse era o método, era apenas enrolado em panos, não tinha caixão. Como judeu ainda não emprega caixão hoje para os seus mortos, mas eles enrolam em pano e colocam no sepulcro só com o pano. Criminosos não deveriam passar a noite expostos. Não deveria passar a noite expostos. Os túmulos costumavam ficar fora do povoado, a fim de evitar ser tocado ou pisado, porque quem tocasse ficaria impuro. Então, os túmulos eles ficavam fechados e fora da cidade para ninguém pisar ou ninguém tocar neles, especialmente se houvesse alguma festa. Imagina a pessoa saindo de uma região distante, indo para Jerusalém, e se ela pisasse num túmulo sem perceber, né, porque havia túmulos que foram cravados na rocha, mas também havia túmulos no chão, né, só simplesmente o buraco e foi enterrado.
Se por algum motivo elas não percebessem e pisassem sobre um túmulo, elas estariam consideradas impuras e não poderiam entrar na cidade e participar da festa, por causa da sua impureza. O cadáver deveria ser envolto em linho e especiarias. Alguns casos tinham as carpideiras, pessoas que eram contratadas para organizar o sepultamento e também dirigir o lamento. Então, eram lamentadores profissionais, né, podemos dizer assim. Era o trabalho deles, chorar, né, e fazer alvoroço, tudo para deixar que o velório fosse bem movimentado. Olha, aqui nós temos um outro sepulcro, muito parecido com aquele que Jesus foi colocado. Aqui dá para ver a pedra original. Olha só, a pedra original, como é que ela era? Então, ela era rolada para fechar o túmulo. Os ricos preparavam as suas sepulturas melhores do que a dos pobres, né? Como ainda é hoje, né? Não há dúvida alguma. Os pobres eram simplesmente enterrados no chão. Lembra que Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados? Os fariseus falsos, né? Os fariseus hipócritas. Por que Jesus chama eles de sepulcros caiados? É uma referência àquele sepultura que era feito no chão, não essa que você está vendo na foto, mas os enterros que eram feitos no chão, havia um buraco, colocavam uma marca. Mas a pessoa que não sabia poderia, com o tempo, aquela marca ficaria pouco visível, então a pessoa podia pisar em cima. Mas, quando era época de festas, os judeus passavam cal nessas sepulturas para que elas fossem vistas e ninguém pisasse nela, né? E Jesus usa essa expressão de sepulcros caiados, porque dá aquela embelezada nele. Claro que eles pintavam, o objetivo era que não fosse vista, que aliás que fossem vistas, para não serem pisadas. Mas também havia um embelezamento, né? Ficava mais bonito. Então ele era bonito por fora, mas a podridão estava dentro. No Vale do Cedron, conhecido vale que divide a cidade de Jerusalém, a parte velha de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o Vale do Cedron faz essa divisão, havia uma sepultura chamada Sepultura dos Filhos dos Povos, para estrangeiros e condenados. Então, gente que não era do país, gente que não era da cidade, não era de famílias da cidade, eram enterradas todas nesse mesmo lugar, nessa sepultura dos filhos dos povos. Em Siloé, encontraram vestígios de túmulos bem cuidados e de grandes personalidades de Jerusalém. Os reis de Judá, Davi e até Acás ficaram no interior das muralhas. Havia um lugar para eles no interior das muralhas, mas os outros eram fora. Escavações revelaram 2 galerias na rocha que podem ser restos desses túmulos. No tempo do Novo Testamento, um corpo era tratado, mas não era embalsamado, e envolto em panos ou faixas. Como nós já mencionamos, no Novo Testamento acontecia isso. Mas depois disso, o corpo era colocado no sepulcro em uma tumba, uma caverna cavada ou aproveitada com os devidos arranjos. Uma pedra pesada colocada para fechamento. Assim era feito, como nós vimos as imagens. Esse sepultamento ele era provisório. Ele era provisório, não era tanto que os textos sempre mostram a expressão colocados num sepulcro e não sepultados. Foi colocado num sepulcro porque o sepultamento definitivo era feito bem mais tarde, não é? Ele era feito talvez 1 ano e meio, 2 anos depois que ele era colocado no sepulcro. Depois que o corpo foi colocado no sepulcro, então, cerca de 1 ano e meio a 2 anos, entre 1 e 2, vamos dizer assim, o filho mais velho tinha a responsabilidade de ir lá pegar esse corpo, esses ossos, né, que foram colocados nos panos, né, e colocar dentro de um ossuário, que é essa imagem que você vê aí do lado, um ossuário feito de barro, às vezes cavado na pedra, mas a maioria das vezes de barro, e os ossos eram colocados aí. Aí, então, a palavra sepultamento era usada, porque era o sepultamento definitivo. Nós devemos lembrar das palavras de Jesus para aquele rapaz que disse: Deixa primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Não quer dizer que o pai estivesse morto naquele dia,
Não quer dizer que naquele momento estava acontecendo o velório, não, mas que ele tinha que fazer esse sepultamento definitivo, ou seja, ele teria que esperar aí 1 ano, 2 anos para poder ir lá e tirar o corpo, os ossos, né, na verdade, do seu pai e colocar no ossuário, era a responsabilidade dele fazer isso. Aqui nós temos outras imagens de ossuário. Olha aí. Muitos encontrados, porque era típico do primeiro século. Muito bem, terminamos a nossa aula aqui. Espero que tenham gostado e que tenha sido edificante para a sua vida. Não esqueça de ir até o site e completar as questões ali. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.